Oi, pessoal! Eu sou a professora Carolina e resolvi fazer um vídeo para explicar para os meus alunos como ajudá-los a desenvolver o artigo. Então, esse vídeo é específico para as disciplinas de trabalho de conclusão de curso em que o aluno precisa fazer um artigo. Então, eu estou aqui explicando quais são as observações que eu faço, onde que você pode prestar mais atenção, quais são os principais erros cometidos pelos alunos e como orientar você a escrever melhor, a formatar melhor o artigo. Então, esse vídeo, ele tem várias etapas, que vai desde o resumo do artigo até as referências. Então, cada vídeo representa uma parte específica do artigo que eu estou tentando trabalhar com meus alunos. Então, se você precisa ter orientações de como fazer um artigo, novas dicas, ou precisa destravar porque você não sabe por onde começar, então assiste esses vídeos que vai te ajudar muito e depois me informa se te ajudou realmente. Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje a aula Como Fazer um Artigo. Eu sou a professora Carolina Farias e vamos iniciar explicando como eu oriento os meus alunos para finalizar a disciplina dele de TCC. Lembrando que essa disciplina ela pode variar de acordo com a faculdade ou a universidade que o aluno está inserido. Então, especificamente, para os meus alunos, essas são as regras das minhas disciplinas para a produção de artigo. Então, para a universidade, nós solicitamos que o artigo ele estabeleça um número de páginas entre 15 e 25. Isso significa que, apesar de algumas revistas e algumas instituições de ensino aceitarem artigos com 9 ou 10 páginas, nós estamos solicitando um número mínimo de 15 páginas. Essas páginas, elas contam a partir da primeira da primeira página do artigo até a última página das referências. E 25 porque a gente está tentando enxugar o máximo da pesquisa. Então, se possível, estabelecer o artigo da forma mais enxuta possível, tá certo? Eu gosto muito de trabalhar com Times New Roman. O tamanho da fonte é o tamanho 12, tá? E não utilizar negrito ou itálico sem que haja necessidade da solicitação das normas da ABNT. O espaçamento do artigo, estamos aqui. Então, a página superior, vocês colocam 3 centímetros. O espaçamento do lado esquerdo também é 3 centímetros. Do lado direito, 2. E do lado inferior, 2 também, tá? O artigo, pessoal, nós não colocamos capa, nós não colocamos sumário, esses elementos pré-textuais. Porém, a universidade, ela está solicitando uma capa, certo? A capa, ela é só para compor uma exigência interna. Mas lembrando, tá? Artigo a gente não coloca capa, só nesse caso que a gente está trabalhando dentro da disciplina, ok? Esse número mínimo de referências não existe nenhuma obrigatoriedade e nenhuma referência. Isso aqui eu estou solicitando para os meus alunos que eles leiam, que eles coloquem pelo menos 25 referências, ok? Passando adiante, então passando das regras iniciais, nós temos aqui algumas normativas da ABNT. Então, anotem esses números. Então, vocês sempre que tiverem dificuldade na formatação da monografia de vocês, que é em formato de artigo, vocês vão buscar esses números da forma ABNT. Então, para entender a formatação, vocês vão aqui na 14724 ABNT. Para formas de citação longa, direta e outras, vocês vão para ABNT 6023. Para buscar como referenciar o trabalho, é ABNT 10520 e como escrever bem esse resumo é ABNT 6028. Adiante,
eu vou explicar que as minhas orientações para o artigo, elas vão trabalhar em duas partes, tá? Primeiramente, eu vou trabalhar o corpo do artigo de vocês, que devem ser pelo menos nesse escopo. O artigo deve conter uma introdução, um referencial teórico, uma metodologia, análise dos resultados, conclusões e referências. Então, primeiramente, eu vou analisar a introdução do artigo, o referencial, então, e a metodologia aplicada. Passando disso, estando ok, eu vou começar a trabalhar a análise de resultados, conclusões e referências. Então, tenho ciência que desenvolvam primeiramente o referencial e a metodologia junto com a introdução, ok? Depois vocês vão adiantando a partir do item 4. Lembre-se do seguinte, pessoal, que o desafio é como fazer todas essas etapas do modo correto, coerente. O que eu falo é sem fugir do objetivo geral. Então, no pré-projeto que vocês desenvolveram, vocês vão ter a justificativa do projeto, o objetivo geral, os objetivos específicos, o título do artigo, que poderá ser alterado provavelmente. Então, o título do projeto que vocês desenvolvem quando a gente começa a formatar o artigo, às vezes toma outro corpo. Então, lembre-se o seguinte, tudo isso deve estar alinhado, tá bom? Passando para frente, a primeira parte do artigo é o resumo. Lógico que tem o título do artigo na página, o nome do autor e o resumo, tá? O resumo, voltando aqui para a página da ABNT, olha, a ABNT 6028 é onde está as regras para esse resumo. Lembrando o seguinte, nesse resumo, ele tem que não ultrapassar 250 palavras. Então, quando vocês colocam o cursor do computador de vocês e clica dessa forma, embaixo do computador da tela vai aparecer o número de palavras que está contando. Então, vocês podem estabelecer dessa forma o número de palavras que vocês já têm no resumo. Quando a pessoa lê o resumo, ele deve ter o objetivo do artigo de uma forma bem enxuta, a metodologia, os recursos alcançados. Resumo, nós não colocamos citações, a sua forma de escrever é sem recuo, ou seja, dessa forma aqui, ó, que tá onde eu estou passando o meu cursor, tá? O parágrafo inteiro junto. Ele tem espaçamento simples entre linhas e não deve ultrapassar 250 palavras. Embaixo do resumo, vocês devem colocar as palavras-chave. Olha o nome, palavras-chave. Percebam que eu não falei palavras-chaves. Apesar de ter 3 ou 5, o nome é palavras-chave. E não palavras-chaves, como coloca a maioria dos meus alunos. Então, as palavras-chave devem ser de 3 a 5 e separem por ponto. Eu coloquei aqui, separar as palavras-chave por ponto. Isso significa que nas normas anteriores da ABNT eram aceitáveis ponto e vírgula, o que ainda muito se aceita, mas não por vírgula, tá? Ou ponto e vírgula ou ponto. A formatação é em um único parágrafo e percebam que a ordem e extensão dos itens depende do tipo de resumo, se ele vai ser informativo ou indicativo, ok? Lá dentro das normas da ABNT, vocês vão poder entender que forma é o resumo de vocês. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, resultado e as conclusões do documento. Isso em 250 palavras. Tentem no resumo não repetir a mesma palavra diversas vezes. Então, vamos supor que você está falando de democracia. A democracia, a democracia, a democracia. 5 vezes a palavra democracia no resumo. Então, preste atenção no número de palavras repetidas no resumo, que esse é um erro frequente. Preste atenção para atender
esses requisitos do resumo com metodologia, objetivo, resultados alcançados e conclusões, de uma forma simples e objetiva. E vamos começar agora o nosso artigo. Então, aqui está um exemplo de como é a primeira página do artigo, o título do artigo, o nome do aluno do seu lado direito do artigo, o resumo dessa forma, dessa formatação, tá certo? E as palavras-chave, ok? Então, eu vou encerrar essa aula e vou fazer uma outra aula, que é quando a gente vai começar a introdução. Gente, lembrando também, o resumo pode e deve ser a última parte do artigo escrita. Você coloca um resumo de uma forma substancial e continua desenvolvendo seu artigo. Quando você terminar o seu artigo, você volta ao seu resumo para refazê-lo. Essa é a dica que eu sempre dou para os meus alunos. Então, depois que a gente completa todo o artigo, eu ainda volto no resumo e a gente ainda faz algumas alterações. Então, não se preocupem em fazer o resumo da maneira mais linda possível no início do seu artigo. Lembre-se sempre que vocês, depois de desenvolver todo o artigo, vão voltar ao resumo para poder fazer as alterações, ok? E vou começar a próxima aula falando sobre a introdução de um artigo.